A arte, num geral, em qualquer que seja a sua forma, nos faz buscar por essa identificação, né? A gente quer sentir, a gente quer se emocionar, a gente quer se apegar. E como que a gente faz isso sem ter personagens que nos representem? Eu acho que o grande papel da cultura é esse, é de começar a levantar perguntas, propor conversas e também dar um abraço, né? A gente tem a maioria dos filmes, no geral, são protagonizados por um homem branco. E aí não é por isso que eu gosto menos ou mais deles. O que a gente sente falta, realmente acho que seria mais de público LGBTQIA+, né, de algum personagem que tenha alguma importância, porque isso a gente ainda não viu. E acho que a Marvel está fazendo um caminho muito interessante de igualdade de gênero. Bom, no que diz respeito à representatividade LGBTQIA+, nos filmes da Disney, eu acredito que sim, tem uma evolução importante, porque acho que a partir do momento que a gente parte de uma representação 0 para uma representação 1, já é uma evolução, é um grande passo. Mas a gente ainda está muito longe de uma igualdade, a gente está muito longe de uma representatividade forte em número e boa em qualidade. O que a gente ainda tem, por exemplo, são alguns personagens mais discretamente percebidos como gays. Por exemplo, Luca, a animação da Pixar com a Disney, ela não tem nada explicitamente gay, mas tem muitas pessoas que aproximaram a história entre os dois meninos como uma história de amor ao invés de uma história de amizade. É uma leitura possível e é uma leitura benéfica, mas ela é muito tímida enquanto representação da homossexualidade ou o debate sobre orientação sexual de modo geral. Quando a gente pensa se a Disney inclui personagens LGBTQ e como, a verdade é que a pergunta leva a uma história muito mais pregressa. Por quê? O que é LGBTQIA+, por exemplo? Né? Nós temos uma sigla que é uma denominação muito contemporânea, mas nós podemos analisar e tentar entender, estudar o que seriam representações não binárias desde muito antes disso. Por exemplo, algo que é muito falado, né? Que a Disney também tem, não só a Disney, muitas personagens de animação possuem, que é uma certa não binariedade de gênero não declarada, não assumida. A turma do Mickey, outras personagens de outros lugares como Hanna-Barbera, o pessoal do Looney Tunes, nunca tiveram problemas, por exemplo, em personagens tidas como masculinas se vestirem como mulheres, personagens tidas como femininas se vestirem como homens, e isso nunca foi uma questão. Isso nunca fez com que a gente estivesse falando sobre uma declaração de gênero, mas também nunca foi uma conotação negativa. O que a gente está querendo dizer aqui é tentar olhar com um olhar moderno, de uma desconstrução não binária, né, desse universo, para entender como é que uma cosmologia queer, usando uma expressão mais declarada a partir de uma filosofia, como a Judith Butler, né, ela passa a assumir, nomear essa questão. Antes era uma palavra com uma denotação negativa, ela passa a assumir como uma denotação positiva para falar sobre tudo que seria essa questão fluida entre questões de gênero e sexualidade, que são duas coisas diferentes. Mas a Disney, ela nunca teve esse problema. Então, da mesma forma, eles nunca tiveram uma questão em ter uma diversidade muito grande de chaves narrativas, de ferramentas para desenvolver uma história, incluindo questões de gênero e sexualidade. Quantos personagens masculinos não seduziram outros personagens masculinos para se safar de uma situação, por exemplo? A Disney, ela quer mostrar que ela tá aberta ao pensamento e que ela tá prestes a abraçar a comunidade, só que, na verdade, o passo maior que ela tem que fazer, que é ativamente no cinema, falar, ó, tá aqui, isso ela nunca fez, sabe? Então, meio que é bem agridoce a situação, porque, tipo, dá pra ver que ela quer abraçar e que ela quer fazer. Recentemente teve até um evento lá que começaram a vender brindes temáticos LGBT nos parques da Disney, só que o cinema, que é a grande janela dela, que é onde ela deveria estar, tipo, militando tudo e balançando bandeira, ela não tá fazendo. Eu não acho que houve uma mudança apenas nos filmes da Disney em questão de representatividade. O que aconteceu, na realidade, foi uma mudança nos padrões de produção da indústria cinematográfica
em resposta às mudanças sociais que também nós estamos vivenciando. Mudanças sociais que vieram tardiamente, mas ainda bem que estão vindo. E a Disney, por se tratar de uma companhia, por se tratar de uma empresa que tem o conhecimento de que ele deve atender um público cada vez mais variado, de que essas pautas identitárias, que essas pautas sociais, que essas pautas raciais estão sendo tão trazidas em foco, tão trazidas a lume, ela fez questão, portanto, de começar também a modificar seu estilo de produção. Não é algo que a Disney está fazendo porque ela é boazinha ou porque a Disney tem um desejo genuíno de aumentar a representatividade nos seus filmes. É algo que ela faz porque ela sabe que isso vai lhe dar retorno financeiramente, como toda companhia pensa. Não basta você só dizer que um personagem é gay, uma personagem é lésbica, se eles não existirem de fato dentro do filme. O que faz de um gay é o fato dele sentir carinho, amor, enfim, dele se apaixonar por pessoas do mesmo sexo, irem para as lésbicas, etc. Então, se eu digo que um personagem é gay, isso é uma parte importante dele, da constituição dele, isso precisa estar presente no filme. Porque é importante, inclusive, que as pessoas hétero entendam o quanto isso é importante, não só em termos de lugar de escuta, de empatia, mas em geral, porque isso hoje atravessa todas as questões. Você nunca sabe se um filho seu, uma filha sua vai atravessar questões de identidade. Então, a Disney, ela sempre foi um lugar didático. É necessário que esses filmes, essas obras atravessem um lugar didático. Porque senão, como instruir, como educar, mas ao mesmo tempo o lúdico, o onírico, faz a gente refabular a sociedade. A sociedade é cheia de problemas, sempre vai ser. E a arte e a cultura servem como catarse para a gente poder ter o poder narrativo de refabular as nossas próprias histórias. Senão elas sempre vão estar nas mãos de outrem. Você tá com ciúmes? Cyrus, você gosta da Andy? Você gosta do Jonah? Buffy, eu me sinto estranho. Diferente. Cyrus, você sempre foi estranho, mas não é diferente. Que bom que eu te contei. Verdade. Trazer esses temas para conteúdos que são ditos infantis e tudo mais, é meio que... É engraçado porque a Disney sempre fez isso. Tudo a Disney bate tanto no pai quanto no filho. Então, trazer esses temas talvez ajude a criar até laços familiares mais fortes, para que quando esses temas surjam dentro de casa, tenha repertório para tal, sabe? O filho sabe exatamente o que está sentindo e pode falar para um pai, o pai sabe como o filho está se sentindo e sabe como que ele deve se portar a partir daquilo, para se tornar um aliado também, e não alguém que vai prejudicar essas crianças que vão crescer e se tornar adultos e tudo mais. Eu acho que é importante a Disney trazer pela questão de... Às vezes as pessoas simplesmente só não sabem como lidar, e não de uma forma ruim, assim, de preconceituosa. É só, tipo, é uma coisa que, em teoria, é diferente do que se é esperado, sabe? Assim, a sociedade, ela traz um monte de estigmas e um monte de paradigmas que espera-se que você caiba numa forma. E a partir do momento que você sai um pouquinho daquilo, precisa de alguma forma de ajudar a lidar. Então, acho que a Disney precisa efetivamente trazer isso para criar um caminho, sabe? Porque ela é muito influente. Desde, sei lá, do começo, as princesas foram usadas para mostrar como uma garota devia se portar, porque ela tem que ser frágil e ela tem que ser salva por um homem muito forte. E até esse próprio molde foi mudando com o tempo. Então, nada mais natural do que mudar de novo, sabe? Para abranger outras pessoas. Porque a gente tem muitas discussões diferentes hoje em dia que ainda não são aplicadas ali dentro, sabe? Muito se comentou que Frozen 2 haveria já um relacionamento homoafetivo entre a princesa Elsa e alguma outra personagem, mas isso não aconteceu no Frozen 2 justamente por essa cautela da Disney. Eu não vejo tanto medo de boicote na Disney. Eu vejo muito mais um movimento de internet, um movimento de redes sociais
catapultado por um grupo específico de pessoas que não desejam ver representatividade sendo retratada nos seus filmes. É algo que não impacta diretamente na Disney. Eu dou um exemplo, até fujo um pouco das princesas, mas eu vou entrar bem perto da Disney, que é o universo da Marvel. O Capitão Marvel, ele foi um filme que sofreu boicote pelas posturas feministas da Brie Larson. Isso não impediu o filme de arrecadar 1 bilhão na bilheteria no mundo inteiro. O caso da Elsa, que você citou, ela é interpretada por muitas pessoas como um símbolo gay, um símbolo lésbico, mas a gente também lembra que no Frozen não tem nenhuma menção, no 1 ou no 2, de que ela seja lésbica ou de que ela tenha a mínima atração por mulheres. Foi a comunidade LGBT que percebeu isso, ou que, enfim, decidiu se apropriar desse símbolo, que é uma trajetória benéfica, uma trajetória justificável, porque nós não temos muitos símbolos que nos representem no cinema, principalmente no grande cinema blockbuster. Então a gente se apropria de símbolos que possam ser ressignificados da nossa maneira. A Disney, ela tem essa questão, ela tem essa força, porque hoje a demanda é muito forte. Então ela está tentando alcançar várias representatividades. Ela está tentando escalar artistas negros, negras, ou em geral, trazer outras protagonistas, protagonista oriental para novos filmes dela, novas séries, que não tinha anteriormente. Então, assim, a Disney está se posicionando. Porém, existia antigamente tipo um jogo que era gerar uma tensão entre personagens que pudessem parecer, né, LGBTQIA+, para atrair o público, mas nunca consumar isso. Você usava essa tensão, sabendo a tensão que você estava usando. É mais do que a Úrsula. A Úrsula está na construção dramatúrgica dela. Agora, outras personagens não estavam na construção dramatúrgica. Era apenas, tipo assim, duas personagens femininas ou dois personagens masculinos caírem um sobre o outro, ficarem naquele momento constrangedor um sobre o outro, que caíram um em cima do outro, um muito próximo da respiração do outro, e dizer, você não vai sair de cima de mim? Ah, mas tá tão bom aqui. Essas coisas eles faziam para atrair um público que eles sabem que cresce e que quer isso ali dentro da representatividade. E a gente, olha só, independente de questões de gênero, de identidade, sexualidade, gente, isso é evolução dramatúrgica. Olha, eu acho que para agradar a comunidade, a Disney, primeiro que ela tem que ter mais coragem, porque, assim, eles já tá tudo ali. Eu vou usar a Raya como exemplo, a Raya e o Último Dragão, porque, assim, tá tudo ali, elas literalmente, é uma relação que dura anos e anos, sabe? Elas viram inimigas mortais e claramente tem um crush rolando ali no meio. Então, assim, pra agradar é basicamente, sei lá, não quer colocar um beijo, põe um abraço, põe uma fala específica, sabe? Assim, põe um eu te amo. Até porque é engraçado que quando fala de representatividade, sempre pensa na parte ruim dos problemas, né? Tipo assim, da vivência. Não, e não ser aceito pelos pais e não ser aceito pela sociedade. Mas dá pra você fazer um filme LGBT com personagens LGBT vivendo a vida normal, isso não ser uma questão em momento nenhum, sabe? A questão dela ser LGBT não é um problema narrativo, nem sempre precisa ser um problema. Você quer mostrar uma situação, beleza, trata como se fosse um problema e tudo mais, mas a questão é só normalizar, acho que a questão é normalizar. Então acho que para agradar a comunidade vai ser muito isso, de normalizar a situação, porque até então é quase um bicho exótico, né? Ó, vai ter ali, ó, naquela cena ali, no fundo daquela cena ali, vai ter um beijo gay acontecendo. E é isso que é chato, sabe? Isso que não agrada. Eu acho que a representatividade, ela só vai estar satisfeita dentro de um ponto de vista fílmico, quando a gente não estiver mais conversando sobre isso. Enquanto a gente estiver conversando sobre representatividade, porque ainda falta alguma coisa. Vou dar um exemplo. A primeira personagem transexual da Disney veio no filme Dois Irmãos, mas é um monstro. A gente não pode achar que essas empresas estão incluindo pequenos personagens gays, um aqui, outro lá, muito pontuais ainda e muito raros, porque tiveram acesso a uma boa consciência. Isso é uma demanda mercadológica, isso é uma pressão muito grande dos grupos organizados. Isso é mérito dos grupos LGBTQIA+, e das vozes progressistas que estão se articulando nesse sentido. Porque era muito conveniente esses filmes continuarem só mostrando amores heterossexuais como acontecia há tanto tempo. Mas existe uma pressão muito grande para falar, nós também precisamos ser vistos nas telas do cinema. Nosso amor é igualmente válido. Eu acho que a gente deve, sim, exigir mais, demandar mais, porque existe ainda esse medo
de que alguns arquétipos clássicos, se estiverem numa gama não binária, poderiam ser doutrinários. Tem muita gente que diz que se fizer uma criança gay ou uma criança lésbica dentro de uma animação canônica, que isso seria doutrinário, faria as crianças aprenderem a ser gay, etc. Então, essas pessoas, elas, em primeiro lugar, elas são muito equivocadas. Ninguém aprende a ser uma questão. Você pode sim aprender o que são as regras sociais, o quanto as regras sociais te excluem, o quanto elas te incluem, o quanto elas te dão liberdade, o quanto elas vão te tolir. É totalmente diferente. Mas as pessoas nascem como elas são. A questão é se o seu meio te propicia te dar liberdade para se descobrir, para ser você, ou se o seu meio não te dá essa liberdade. Isso é uma questão. O meio pode ser extremamente inibidor e castrativo e fazer traumas para sempre. Ok, bem, aquele, é claro, é o Kugel da tia Ruth. Aqui é o clássico Bagel e Lox. Isso é um bolinho de peixe, pula esse. E eu sou gay. É? Ok, legal. Ok. Legal. Eu acho que a representatividade, ela acontece, para um filme ser considerado representativo, a gente deve enxergar o filme durante todo o processo de produção, que é algo que o Oscar está fazendo agora, fugindo um pouco da pauta da Disney, mas é o que o Oscar está fazendo agora, com uma mudança nas políticas de elegibilidade para melhor filme. Muito se comentou que agora, por pessoas que não conhecem as políticas, muito se comentou agora todo filme vai ter que tratar de tema social. Não. Muitos filmes ainda conseguirão ser elegíveis ao Oscar porque todos os critérios envolvem todas as etapas de produção e distribuição. Então você tem participação de grupos subrepresentados ou participação de minorias em grupos étnicos minoritários, em áreas criativas. Por exemplo, um diretor de fotografia, um montador, um roteirista, um diretor. Isso acontece antes do filme. Você tem também estagiar, dar oportunidade para outros grupos minoritários, subrepresentados e étnicos, é outra oportunidade. Você tem o tema sim, o tema faz parte também desse conjunto de medidas que a academia tomou, mas você também tem a distribuição internacional, dizer que a equipe de produtores e da distribuição internacional, eles têm que ter tanta representatividade de tal forma. Então está tudo bem amarrado para que não seja só no tema, para que seja algo bem mais amplo, porque a representatividade real só vai acontecer quando todo o processo de construção de um filme, quando tudo se tornar invisível, quando todas as pessoas começarem a agir e a atuar e trabalhar de forma invisível, de forma indiferente. O montador é uma mulher transexual, tudo bem. O meu diretor de fotografia é um homem cisgênero, tudo bem também, não vai fazer diferença. Então só vai ser uma representatividade verdadeira ou mesmo uma representatividade desejável, repito, quando a gente não estiver mais falando sobre isso, quando a gente já estiver falando sobre outras coisas. A gente não tem representatividade de crianças LGBT ou de pessoas idosas LGBT. Existe um núcleo, assim, parece que os gays nascem na fase adulta, ali pós 20 anos de idade, com algumas raras menções hoje à adolescência LGBT, mas não na Disney, né? Então, enfim, seria importante mostrar esse processo de naturalização da imagem, da orientação sexual e da identidade de gênero, que a gente visse que sim, isso vem desde a infância, e que existem pessoas idosas LGBT. Então tem um caminho muito grande ainda em termos de orgulho, de autonomia dessas pessoas que podem e precisam ser protagonistas, não de todos os filmes, claro, mas de mais filmes. Quantas animações a gente conhece com protagonistas assumidamente LGBT? É raríssimo. Isso enriquece o cinema porque a gente começa a assistir a outras histórias. A gente começa a conhecer outras histórias. Só que a representatividade, ela tem que tomar cuidado para ela não se tornar uma perpetuação da violência que existe contra um determinado grupo. Alguns filmes parecem entender a representatividade negra, por exemplo, apenas fazendo filmes sobre racismo, filmes sobre violência racial. E me parece que o caminho não é bem esse. O caminho é saber equilibrar, você ter também histórias
de amor, como Moonlight, em que a questão racial ela é apagada dentro da narrativa. Apagada não no sentido de que ela não existe, mas no sentido de que ela não é diferente para o desenvolvimento da narrativa, que é um filme sobre a descoberta da sexualidade de um homem. Então, da mesma forma que a comunidade LGBTQIA+, sempre pôde reocupar os espaços héteros via um romance hétero, de um casal hétero, cis, para tentar obter algum desejo dali, dizer como eu desejava estar no lugar daquela pessoa, para ter aquele romance. Não é só o desejo físico, carnal. Quero ter aquele romance, quero que alguém me leve o café na cama. Quero que me surpreendam, me levando para um jantar romântico à luz de velas. E se é um homem ou se é uma mulher, para mim, o que eu estou vendo no filme hétero, cisgênero, binário, é um jantar à luz de velas. E aí eu me reocupo, seja em qual lugar eu queira. E assim, independente de questões de gênero ou de sexualidade, desculpa dizer isso, mas vocês que estiverem nos ouvindo nunca se colocaram num lugar que não fosse o seu? Você nunca viu uma personagem feminina, eu como homem, cis, nunca vi uma personagem feminina tão foda, tão incrível, que eu tenha dito, eu quero ser como ela? Não eu quero ser como ela em termos de usar a roupa dela ou colocar silicone. Não é isso. Eu quero ser como ela porque ela é forte. Eu quero ser como ela porque nada vai pará-la. Eu quero ser como ela porque ela vence todos os obstáculos. Eu nunca vi alguém fazer aquilo. Tipo Elsa de Frozen, né? A Elsa de Frozen, muita gente torce, muita gente reza para que eles assumam ela como uma personagem não binária. Ela é muito uma personagem não binária. Tomara que não estraguem isso, encaixando ela numa... Porque ela é muito livre. Ninguém pode prender aquela mulher. Ninguém. Então, assim, você quer ser como a Elsa quando ela constrói aquele castelo de gelo e diz "The cold never bother me anyway". Então, porra, porque o frio nunca vai me parar. E não quer dizer que eu queira ser ela, que eu quero fazer a trança como ela, que eu quero vestir aquele vestido azul, mas eu quero que o frio jamais me pare. Eu acho que hoje em dia, muito do que é tratado no marketing dessa forma, que assim, as marcas elas precisam ter personalidade e elas precisam ter uma bandeira para defender, porque você não pega mais a pessoa só pelo seu produto, você tem que pegar pela imagem que você passa pro público. Então eu acho que é importante que a Disney assuma uma postura de representatividade mais forte, balance a bandeira, porque não é só no produto dela que ela vai conseguir se garantir, sabe? É igual, sei lá, a Apple, que ela cobra absurdos no produto deles, mas o público que é engajado da Apple vai comprar, porque eles estão comprando a marca, não necessariamente só o produto. É muito mais do que só um objeto que está na sua mão, é muito mais do que um filme que está passando na sua tela. É a construção como um todo. Você quer prestigiar aquele conteúdo porque é um grande estúdio que há muitos e muitos anos vem trazendo muito conteúdo, só que é importante... Hoje em dia é importante você se sentir representado por aquilo, você sentir que aquilo tem uma importância real na sua vida e no seu pessoal, sabe? Agora, o que a gente também tem que entender é um outro lado. O outro lado é você dizer assim: ah, tá, então eu posso me ver onde eu não estou representado. Posso. Eu posso me ver numa personagem como a Elsa e dizer eu quero ser tão forte quanto ela. Porém, se você nunca der nenhuma personagem que represente outros lados e você só conte uma história, a grande pensadora, escritora Chimamanda Ngozi Adichie, ela fala muito isso, né? Se você não criar outras histórias, você corre o perigo da história única. Se você só contar uma história, a única forma de defesa, de resistência dos outros é você ter que se colocar no lugar do que não te espelha, você vai viver uma vida vivendo a vida dos outros. Aí não é uma opção em eu me ver na Elsa, é um condicionamento. Aí é um outro tipo de prisão. E eu nunca me ver representado num personagem forte, central, que emane outras narrativas. Aí você não tá dizendo, você pode se ver ali, ó, se vê ali no Indiana Jones, se vê ali no outro personagem ali, no Luke Skywalker, se vê lá. Ué, você não quer? Você não pode ocupar espaço? Se ocupa lá no Luke Skywalker. O problema é você nunca dar outras opções. Se você nunca dá outras opções, tem um problema aí.
Porque inversamente proporcional você está castrando, você está restringindo todo um outro universo. Aí é um problema. Eu posso dizer que, quando criança, quando adolescente, eu cresci assistindo todos os filmes da Disney, cresci sendo tocado pelos filmes da Disney, cresci me vendo. Eu era fascinado pelo Aladdin. Eu queria ser igual ao Aladdin, né? Eu tenho até descendência libanesa. A gente mora um pouco perto do Irã, né? Se passa na Pérsia. Então, mesmo que nós não sejamos da mesma etnia, a gente meio que se olha ali, né? Ali no central, na Ásia Central. E o Rei Leão, eu tive experiência, perdi meu pai muito novo, então eu também olhava para o Rei Leão e dizia, nossa, eu acho que eu sou como o Rei Leão, né? Como Simba. E agora, mais velha, a gente enxerga a Disney pelo que ela é. A Disney é uma fábrica de ótimos filmes, não há dúvida disso. A Disney, em determinado estilo de filme, a Disney faz muito bem. A Disney tem a receita perfeita para fazer, e a Disney foi muito inteligente em comprar em estúdios que também sabem fazer suas receitas de bolo muito bem. Então ela comprou a Pixar. A Pixar engolia a Disney quando a Pixar era concorrente da Disney. Ela acabou adquirindo a Pixar e agora você tem Disney Pixar. Você tem uma identidade, embora separada pelo tipo de filme que produzem. Hoje eu vejo como um estúdio que tem acertos, muitos acertos, tem erros também, na minha percepção, não é algo objetivo, né? Esse acertos e erros é muito subjetivo. Eu acho um problema muito grande esse tipo de pequena abertura que não é uma abertura de fato, que não é uma abertura com orgulho. É quando você traz personagens gays, mas eles estão super discretinhos ali, e se você piscar você não percebeu. Então é quase como se fosse uma vergonha de você colocar isso dentro da trama, porque essas grandes empresas também não querem perder o apoio e a aprovação do público conservador, que também compra ingresso, também paga assinatura de serviço de streaming. Eu acho que a gente tem que continuar pressionando. O que existe, o pouco que existe, é mérito de uma pressão muito grande, inclusive econômica, de não querer comprar, de não querer assistir nesse sentido, e de grupos assim como a gente continua fazendo pressão para maior inclusividade de personagens negros, feitos por pessoas negras, dublados ou com vozes originais de pessoas negras, de pessoas deficientes, de pessoas trans, que são fundamentais existirem nas histórias. A gente praticamente não tem ainda personagens trans, e que depois, quando a gente tiver esses personagens gays, a gente vai querer sim que eles sejam retratados de maneira melhor. A gente vai ver que tipo de personagens gays são retratados, como que é o corpo dessas pessoas, como que é a voz dessas pessoas. Eles são apenas um alívio cômico lá dentro para fazer a gente rir. É um problema, se for o caso. Eles são apenas um padrão branco, musculoso, sedutor. A gente não está dizendo que as pessoas não existem, mas isso não pode se limitar, isso não pode ocupar toda a representação LGBTQIA+. Então é muito mais complexo do que ter um personagem, ou ter um personagem que a gente considera como possivelmente sendo LGBTQIA+, como é o caso da Elsa. Então o que a Disney faz é pouco. Eu considero menos mérito dela do que mérito nosso enquanto comunidade LGBTQIA+, que pressiona e tem que continuar pressionando. E o caminho ainda é muito, muito, muito longo pela frente. Coragem é a principal qualidade de liderança, em minha opinião. Não importa onde ela é exercida. Normalmente isso implica algum risco, em especial nas novas empresas. Coragem para iniciar e para permanecer.